Olá, meu nome é Vanessa Trivinho. Sejam bem-vindos ao primeiro encontro da oficina Construção Dramatúrgica a partir de outros gêneros literários. Neste primeiro encontro, a gente vai falar sobre os gêneros literários, a sua história e alguns dos seus subgêneros. Os gêneros literários são a divisão clássica dos tipos de literatura, e essa divisão ela nasce na Antiguidade, mais especificamente na Antiga Grécia, com os filósofos Platão e Aristóteles. O Platão ele traz uma proposta no seu terceiro livro da República sobre como dividir, como nomear as três formas de relatar sucessos do passado, presente e futuro. Ele propõe o ditirambo, que seria o relato puramente narrativo, a tragédia e a comédia, que seriam relatos puramente miméticos. Mimético quer dizer imitar. Quer dizer que imita, que quer imitar a realidade tal qual ela é. E a forma mista, que combina o relato e o diálogo, que seria chamado de epopeia. E por outro lado, temos a proposta dessa divisão de Aristóteles, apresentada no livro Poética. O Aristóteles, ele tem dois critérios para fazer essa divisão. O primeiro seria o objeto a ser imitado, e segundo seria o jeito em que ocorreria essa imitação. Entre os objetos, a gente tem os personagens superiores e os personagens inferiores. Os personagens superiores seriam deuses ou então seres humanos com muitas virtudes, e os personagens inferiores, seres humanos com condição humana normal ou então inferior. E os jeitos de imitar seriam o dramático e o narrativo, sendo o dramático feito através de diálogos e o narrativo através de relatos. Então aqui a gente vê neste quadro que se o objeto a ser imitado é a personagem superior de um jeito dramático, então é chamado de tragédia. E se for imitado de um jeito narrativo, chamaria epopeia. Se fosse personagens inferiores imitados de um jeito dramático, seria a comédia. E se fosse de um jeito narrativo, seria a paródia. E aqui temos um quadro comparando as propostas dos dois filósofos. Teríamos o Platão com narrativo misto e mimesis e o Aristóteles com narrativo e dramático. Através da história, teve outros autores que propuseram modificações nessa classificação, mas sempre baseados na proposta desses dois pensadores. No período helenístico, que começa com a morte de Alexandre o Grande e termina com a anexação da Península Grega nas ilhas de Roma, temos filósofos e gramáticos que se aprofundam em cada um dos gêneros, tentando criar normas e regras para uma boa escrita e tentam classificar os autores, obras e estilos. Um autor que se destacou foi Dionísio de Trácia, que escreve um Arte Gramatical, que é a primeira gramática europeia da qual se tem registro. Ele também introduz o gênero lírico, que ele chamava de mélico. O gênero lírico ele é composto, na sua maioria, por poesia, onde o autor ele expressa os seus sentimentos e os seus pensamentos mais íntimos. Na segunda metade do período romano ou imperial, como gramático se destaca Diomedes. Diomedes reinterpreta os modos platônicos e diferencia os três tipos de gêneros como, primeiro, o gênero ativo, que seria o gênero dramático e mimético, sem a intervenção do autor. O gênero narrativo, que seria enunciativo, puro, contínuo, sem intervenção das personagens e é praticamente o poeta, o autor, o único que fala. E no gênero comum, seria um gênero misto, discontínuo, com intervenção direta das personagens e também o poeta falando, se manifestando. Então teria esse encontro dos dois. No período barroco, na França, temos a Charles Bateau. Bateau fala que a intervenção do poeta pode ser tanto narrativa como expressiva. Ele também fala que o gênero lírico é mimético também, pois na poesia se imitam os sentimentos. E a partir dele se classificam os gêneros literários
quer dizer, a literatura se classifica nos gêneros lírico, épico e dramático. Temos aqui um quadro comparando os Platão, Aristóteles e o Charles, mostrando o quanto é parecido, o quanto a estrutura ela se mantém, porém vai se modificando. Temos então, na lírica, a intervenção expressiva feita pelo poeta, na épica, a intervenção narrativa feita pelo poeta e na dramática, a intervenção feita puramente pelas personagens. No período romântico alemão, a gente tem a Friedrich Schlegel, e a contribuição dele foi a forma lírica. No período romântico alemão, a gente tem Friedrich Schlegel. A contribuição dele foi acrescentar que a forma lírica é uma forma subjetiva, a forma dramática é objetiva e a forma épica seria então uma mistura das duas, sendo subjetivo-objetiva. Temos a Friedrich Hölderlin também, o qual rejeita qualquer hierarquia entre os gêneros e é o primeiro a falar que nenhum gênero é melhor que o outro. Simplesmente eles são um jeito de classificar e de nomear os tipos diferentes de literatura. A gente tem George Wilhelm Friedrich Hegel, mais conhecido como Hegel, o qual nos diz que a poesia épica é a primeira expressão da consciência de um povo. A poesia lírica é quando o eu individual se separa da nação e a poesia dramática reúne os outros dois tipos da poesia. Então, a gente vê que na poesia dramática tem o eu individual separado da nação e também a poesia épica, onde estamos vendo a consciência de um povo. Então, seria essa justaposição. Este tipo de definições de gênero se mantém praticamente até o dia de hoje. E os grandes gêneros diferenciados são o lírico, o épico e o dramático, que são 3 jeitos de ver a vida e o universo através da literatura. Para falar sobre os subgêneros dos gêneros literários, a gente vai ver aqui um pouco as características de cada uma das obras que pertencem aos diferentes gêneros. Então, ao gênero épico pertencem as obras literárias nas quais um narrador conta uma história. A história é protagonizada por personagens e se passa num espaço e tempo determinados. No gênero lírico, pertencem aquelas obras que geralmente são escritas em verso e se caracterizam porque nelas o autor expressa emoções, sentimentos e ou estados de ânimo. E no gênero dramático, pertencem as obras que são escritas para serem representadas num palco frente a um público. Geralmente, conhecemos os conflitos e os fatos nelas contidos pelo diálogo entre as personagens e contém também rúbricas que são indicações para o jeito de fazer a peça ou interpretar as personagens. Um exemplo de subgênero épico é a novela. A novela, ela costuma ser extensa e complexa, ela contém narração na sua grande maioria, mas também pode conter trechos de descrição e diálogo. Ela acontece em diversos espaços-tempos, tem várias personagens e contém diversas tramas e conflitos secundários. Um exemplo de novela pode ser O Alienista, escrito pelo autor Machado de Assis. Como exemplo de subgênero lírico, temos o ode. O ode tem como objetivo elogiar, exaltar ou expressar admiração. Ele é normalmente acompanhado por um instrumento musical, a maioria das vezes a lira, que é uma harpa pequena. Ela também era cantada por uma pessoa ou em coro e divide-se em estrofes que formam versos e rimas. Ela costuma ter um ar muito solene. Um exemplo é o Ode à Cebola, escrito por Pablo Neruda. E como exemplo de subgênero dramático, a gente tem a tragédia. A tragédia também costuma ter um ar solene e tem características muito específicas. Por exemplo, a personagem principal da tragédia é chamada de herói.
O herói, pelo geral, tem uma característica que é aumentada até se tornar o seu excesso. E é aquele excesso que eventualmente leva ao seu triste final, que costuma ser morte, exílio ou loucura. Ao início da tragédia costuma ter uma premonição daquele final fatídico. E é por evitar que esse final aconteça que as personagens e o herói costumam causar o final, costumam fazer ações que levam a esse final acontecer. A tragédia era relacionada com virtude e contém situações grandiosas. Um exemplo de tragédia é Édipo Rei, escrito por Sófocles. Na descrição do vídeo vou deixar um link com uma tabela de Drive, onde vocês vão poder encontrar todos os subgêneros épicos, líricos e dramáticos, as suas características e pelo menos um exemplo de obra literária de cada um deles. Muito obrigada, e no próximo encontro a minha colega Letícia Vilela vai falar um pouco mais sobre o gênero dramático, vai se aprofundar nele, nas suas características e vai nos ensinar como podemos partir de obras literárias de outros gêneros para chegar na construção de uma dramaturgia. Muito obrigada!